Governo federal autorizou que o governo do Rio Grande do Sul congele o pagamento de sua dívida por 3 anos. Nível do Rio Guaíba voltou a subir, causando transtornos e mais alertas na capital gaúcha. Desenrola para facilitar a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas começou a funcionar hoje em todo o país. Federação Brasileira de Bancos divulgou relatório com alerta sobre os golpes mais praticados por criminosos aos clientes que utilizam o Pix. Governo israelense intensificou ataques em Rafah em uma guerra que já provocou a morte de 35 mil pessoas. Na Ucrânia, a ordem para as tropas russas atacarem novas áreas foi do recém-eleito Vladimir Putin. Começaram hoje os testes para o primeiro transporte aquático de São Paulo na represa Billings, na zona sul da cidade. E no dia em que o Brasil lembra os 134 anos da assinatura da Lei Áurea, os negros ainda são obrigados a lutar para ver respeitados pequenos direitos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O nível do Rio Guaíba voltou a passar dos 5 metros. A situação parecia que ia melhorar no Rio Grande do Sul, mas o número de mortos subiu para 147 e 127 pessoas continuam desaparecidas. Mais uma semana começou e os números da tragédia continuam aumentando. Mais de 80 mil pessoas seguem desabrigadas e 538 mil estão desalojadas nos 447 municípios gaúchos afetados pela tragédia. O estado também chegou aos 303 pontos sem energia elétrica e em 200 a falta de água já atinge 208 mil imóveis. O nível do Rio Guaíba voltou a subir além dos 5 metros no último sábado. E mesmo com uma pequena diminuição no volume de água, as ruas e avenidas da capital gaúcha continuam alagadas. Nesta segunda-feira, o Batalhão de Aviação da Briga Militar divulgou imagens que mostram que a maior parte da cidade de Porto Alegre continua inundada. Mesmo com a baixa do Guaíba, uma projeção do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul indicou que o rio poderá atingir mais uma vez o recorde histórico até o meio desta semana, principalmente pelas fortes chuvas do final de semana. Durante uma coletiva nesta segunda-feira, a Prefeitura de Porto Alegre reconheceu que ainda não é possível fazer uma previsão de quando as inundações serão zeradas na capital gaúcha. A situação também é complicada na Serra do Estado. Na cidade de Caxias do Sul, choveu 829 milímetros de chuva nos últimos 17 dias. De acordo com dados do Climatempo, esse número representa 40% do volume esperado para o ano inteiro. A cidade de Caxias do Sul, inclusive, já registrou 8 mortes em decorrência de deslizamentos de terra. E a situação piorou agora à noite. O nível do Guaíba voltou a subir com força e em Porto Alegre foram montadas barricadas. Um comunicado da Defesa Civil alertou para o risco das águas chegarem a 6 metros, o que nunca foi visto antes. E o governo federal enviou hoje para o Congresso Nacional o projeto que pode suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por 3 anos. A medida deverá garantir uma economia de 11 bilhões de reais para o Estado trabalhar na reconstrução do que foi destruído. A medida ocorrerá por meio de um projeto de lei complementar que terá que passar pela apreciação do Congresso Nacional. Pelo texto, o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União, em torno de 104 bilhões de reais, será adiada por um prazo de 3 anos, permitindo que o Estado possa ter uma folga orçamentária de quase 11 bilhões de reais, exclusivamente para ações de reconstrução após as enchentes que devastaram a região. O anúncio foi feito após uma reunião no Palácio do Planalto, que contou com a participação do presidente Lula, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que participou por videoconferência. Essa lei complementar prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, 100% do pagamento,
durante 36 meses. E, para além disso, é importante frisar esse aspecto que eu vou citar. Os juros da dívida serão zerados sobre o estoque, sobre todo o estoque da dívida, pelo mesmo prazo. O que significa dizer que nós vamos poder contar com cerca de 11 bilhões de reais que seriam destinados ao pagamento da dívida do Rio Grande do Sul frente à União para um fundo contábil que deverá ser investido na reconstrução do Estado, segundo um plano de trabalho que o senhor vai elaborar junto com a sua equipe. Somada essa medida, mais a medida provisória editada no fim de semana, que abriu crédito extraordinário de 12 bilhões para ações ao Rio Grande do Sul, serão 23 bilhões de aporte de recursos ao Estado. No caso da MP, uma parte é destinada ao Fundo de Garantia de Operações e ao Fundo Garantidor para Investimentos, enquanto 5 bilhões serão para medidas às áreas da defesa, saúde e transporte. Nós fizemos esta demanda. Acho que, por justiça aqui, reconhecer que eu sei que é um esforço do Ministério, tecnicamente, para viabilizar. A nossa demanda, inclui um pedido de quitação destes valores, que até aqui não se viabilizou, mas entendemos que é um passo. E o ministro Haddad disse ainda que é um passo sem prejuízo de tantos outros que a gente sabe que serão necessários. A equipe econômica também finaliza o desenho do auxílio que será concedido às famílias desabrigadas do Rio Grande do Sul para que elas possam começar a reconstruir as suas casas. A ideia é que seja um voucher com o qual elas possam comprar itens como material de construção, eletrodomésticos e móveis. O valor deve ser de R$5 mil por família e o custo total de R$500 milhões. O Haddad é simpático a essa ideia. O presidente Lula é simpático à ideia. Eu não vou aqui anunciar, mas posso dizer que dentro do governo Lula está sendo discutido o auxílio emergencial para gaúchos e gaúchos, que são milhares e milhares que perderam tudo. Foi fundamental no tempo da pandemia. A chuva que atingiu o Rio Grande do Sul neste último final de semana causou estragos na Serra Gaúcha. Uma rua de Gramado desmoronou por conta de uma infiltração do solo. Por conta das fortes chuvas, o asfalto da rua Henrique Bertolucci cedeu e chegou a afetar também a estrutura de residências. A rua fica no bairro Piratini, perto do centro da cidade. Essa região é uma das áreas que tiveram ordem de evacuação pela prefeitura, em razão do risco de acidentes. Segundo a administração municipal, Gramado tem 16 pontos com necessidades de evacuação. Os moradores relataram que a primeira rachadura na rua apareceu no dia 2 de maio, quando as fortes chuvas começaram a atingir a região. Já no dia 5 de maio, a fissura já dividia o asfalto em dois lados. A Defesa Civil da cidade entrou em contato com os moradores sobre a necessidade de evacuação da área. O bairro Piratini tem 4 ruas evacuadas e está listado como ponto de monitoramento permanente pela prefeitura. Como muitas pessoas ainda circulavam no bairro onde ocorreu o desmoronamento, algumas áreas de risco foram isoladas por tapumes no fim de semana. Segundo a prefeitura, algumas casas começaram a colapsar com o aumento das chuvas. Gramado, que fica localizado a 138 quilômetros da capital gaúcha, é uma das 447 cidades afetadas pelas chuvas no estado, que já deixaram mais de 140 mortos e afetam 2 milhões de pessoas. Desde o início dos temporais, cerca de 7 pessoas morreram em Gramado por causa de deslizamentos. A cidade tem quase 1.000 desalojados e desabrigados. A Anvisa publicou no Diário Oficial da União a liberação da venda e a compra de álcool líquido no estado do Rio Grande do Sul. A venda deste produto estava proibida em farmácias e mercados de todo o país devido aos riscos oferecidos à saúde pública decorrentes a acidentes por queimaduras e ingestão do líquido, principalmente com crianças. A venda do álcool em forma líquida só é permitida para hospitais e laboratórios. A medida é uma resolução implementada para minimizar os impactos das ações das chuvas que caíram nos últimos dias no Rio Grande do Sul, onde o estado ficou debaixo d'água. Segundo a agência, o uso do álcool em líquido é uma ferramenta eficaz na prevenção da proliferação de micro-organismos que são prejudiciais à saúde.
O produto ajuda na limpeza e na higienização de objetos e serve como antisséptico e evita doenças relacionadas a situações como as enchentes. E o Ministério da Saúde enviou cerca de 700 mil doses da nova vacina da Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica americana Moderna. A nova vacina é para combater a disseminação da variante mais recente do vírus, a XBB. 11 estados da federação já receberam estas novas doses. A vacina faz parte da compra de um lote de 12,5 milhões de doses adquiridas pelo governo federal com a farmacêutica Moderna. O imunizante chega no momento em que estados e municípios haviam interrompido a vacinação pela falta de estoque contra a Covid-19 desde o início do ano. E as ajudas saem de todos os cantos do país. No Mato Grosso do Sul, um grupo de profissionais da saúde se reuniu para discutir os últimos detalhes da ida para ajudar os gaúchos. A intenção é permanecer pelo menos 6 meses lá, para ajudar as vítimas das enchentes. A iniciativa do grupo de voluntariado é do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Fisioterapeutas que estão participando, nós temos médicos veterinários, nós temos farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, mas ainda precisamos de mais pessoas, mais profissionais para ajudar, assistentes sociais. Então, quem puder, a gente faz um apelo aí para a população, para os profissionais da saúde que puderem se voluntariar para ir junto com a gente até lá. Eles ainda estão negociando o meio de transporte para chegar ao Rio Grande do Sul. A gente vai fazer deslocamento ou terrestre ou aéreo, porque a gente só está aguardando a resposta da FAB, mas provavelmente vai ser terrestre, de ônibus. Então as pessoas já estão até fazendo mapeamento de como a gente chegar até o local. E chegando lá já tem barcos à disposição nossa, temos caminhonete à disposição nossa e já temos até onde ficar. O grupo vai ficar na cidade de Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre. O município tem 130 mil habitantes e foi um dos mais atingidos pelas enchentes. Criaram 2 hospitais, né? Para animais e um para pessoas. Inclusive agora a nossa logística é em atendimento motor, né? Porque teve muitas pessoas que subiram ao telhado, se lesionaram. E sabemos que a população do Rio Grande do Sul é uma população muito caracterizada à terceira idade, então tem muitas pessoas lesionadas, né, sem conseguir locomover nesses alojamentos. Então, a nossa pretensão é, né, sanar essas lesões e preparar essas pessoas a voltarem, né, à sua vida normal. A primeira equipe vai ficar pelo menos 20 dias no Rio Grande do Sul, mas todo o projeto de ajuda às vítimas das enchentes vai durar 6 meses. Esse período é necessário porque tem muita coisa para ser feita lá, né? Então, no mínimo 6 meses para a gente conseguir ajudar a população de lá. Então, tem muitos feridos, tem muitas pessoas que estão necessitando de ajuda de psicólogos, médicos, os animais que estão precisando também de veterinários. Então, a gente montou essa equipe para ficar no mínimo até 6 meses lá. E veja a seguir, desenrola para facilitar a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas começou a funcionar em todo o país. E veja ainda, a Federação Brasileira de Bancos divulgou relatório com alerta sobre os golpes mais praticados por criminosos aos clientes que utilizam o Pix. Começou a funcionar hoje mais uma fase do programa Desenrola. Desta vez, quem vai ter maiores facilidades para renegociar dívidas serão as micro e as pequenas empresas. Segundo o ministro do Empreendedorismo, Micro e Pequenas Empresas, Márcio França, o programa oferecerá aos pequenos empresários a possibilidade de renegociar as dívidas com descontos que variam de 40% a 90%. Podem participar do Desenrola pequenos negócios, os microempreendedores individuais, as microempresas e também empresas de pequeno porte. Em relação, então, ali ao faturamento anual, para que o negócio seja elegível, o faturamento tem que ser em média ali de 4,8 milhões a 5 milhões de reais. Além disso,
a dívida precisa estar em atraso há mais de 90 dias, contados a partir do dia 22 de abril, quando o programa foi lançado. 2 ou mais dívidas também podem ser renegociadas, nesse caso, simultaneamente. As micro e pequenas empresas que queiram participar, renegociar, melhor dizendo, as dívidas, devem procurar diretamente ali os bancos ou outras instituições financeiras em que as dívidas foram feitas. E segundo, então, o governo, nesse caso, cada banco vai trabalhar de maneira muito individual e particularmente com esses clientes, justamente estabelecendo as condições para essa renegociação, que podem incluir descontos, prazos mais longos ou menores taxas de juros, por exemplo. Ainda disse o ministro, então, Márcio França, que as condições oferecidas pelas instituições, os valores das dívidas devem ali ter reduções entre 40% e 90%. Lembrando, então, que o desenrola tanto ali para as empresas como também para as pessoas físicas, né, que possuem algum tipo de dívida com o governo, instituições bancárias. É uma aposta do governo para poder injetar mais dinheiro nos cofres públicos. A educação dos pais é essencial para uma criação digna dos filhos. E um desses passos é a introdução às finanças. Uma pesquisa mostrou que existem várias formas para fazer essa introdução, como dar mesadas, abrir uma poupança e até mesmo uma conta bancária. O sonho de toda criança é ter uma boa mesada. E uma pesquisa mapeou o comportamento dos pais na hora de desembolsar uma quantia para os filhos. 70% disseram dar dinheiro apenas quando necessário. 13% dizem que concordam desde que eles cumpram algumas metas. 12,5% oferecem aos filhos uma renda fixa mensal, mais conhecida como mesada. Ou seja, 9 em cada 10 pais costumam dar dinheiro aos filhos. A pesquisa mostra que os pais precisam seguir uma estratégia que abrange 3 pontos: a alfabetização financeira, o comportamento e a atitude. O levantamento mostrou que a introdução financeira das crianças e adolescentes começa em etapas. Primeiro, eles têm acesso ao dinheiro físico e depois ao digital. As cédulas de papel ensinam as crianças, antes de mais nada, que elas existem. Dá para as crianças pegarem as notas e visualizar os valores, ter contato exato com o dinheiro. Já os adolescentes têm mais autonomia e responsabilidades, pois é nessa fase que eles conseguem o primeiro emprego e passam a receber o primeiro salário, por exemplo. Por já estarem inseridos na gestão financeira, é aconselhável que os jovens tenham contas em bancos. A pesquisa ouviu 1.500 pais e mães de menores de idade de todas as regiões do Brasil, entre os dias 18 de março e 3 de abril deste ano. Entre os gêneros, 52% dos entrevistados eram homens e 47% mulheres. Esta forma pode ser benéfica para a educação financeira de jovens e, assim, criar adultos que sejam financeiramente responsáveis. E a semana começou morna no mercado financeiro. As maiores expectativas estão com a ata do Banco Central, que amanhã deverá explicar direito por que o Banco Central diminuiu o valor da redução da taxa básica de juros e na divulgação de indicadores da economia dos Estados Unidos. Por isso, o dólar fechou em ligeira baixa de 0,13%, cotado em R$ 5,15 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,44% aos 128.155 pontos. E um levantamento apontou que no ano que vem o Brasil sentirá a falta de mais de 500 mil profissionais em várias áreas tecnológicas. O número é influenciado pela transição, que requer habilidades para lidar com as mudanças no setor. Essa projeção tem sido usada pela Ford para explicar seus investimentos em formação de mão de obra local. A empresa norte-americana não está sozinha nesta empreitada. Montadoras, fornecedores e startups vêm desenvolvendo programas de treinamento para, além de capacitar jovens trabalhadores, atrair talentos. Uma multinacional, com foco em estudos sobre mercado de trabalho, entrevistou 6.700 profissionais da indústria automotiva em 11 países. O objetivo era saber quais são as competências mais cobiçadas por suas empresas. No Brasil, 53% dos ouvidos afirmaram desejar mão de obra que saiba lidar com tecnologias de veículos elétricos. A média global ficou em 35,1%,
o conhecimento para trabalhar com a inteligência artificial foi mencionado por 40% dos entrevistados no país, novamente acima da média. Portanto, a mão de obra que começa a ser formada nas faculdades e nos cursos técnicos não é voltada exclusivamente para as montadoras. No caso da Ford, por exemplo, os jovens capacitados no programa Enter, lançado em 2023, devem ser direcionados para o mercado de trabalho por meio da parceria com o Senai São Paulo. O público-alvo da Ford é formado por jovens de baixa renda, que têm dificuldade em acessar os cursos de formação que envolvem as habilidades mais desejadas pela indústria atualmente. A Federação Brasileira dos Bancos divulgou um documento com alertas para todos os clientes. Apontou os principais golpes online que bandidos estão usando para conseguir novas vítimas. O levantamento mostrou os golpes mais comuns em que os criminosos conseguem induzir as vítimas a fazer um Pix ou uma transferência bancária. O primeiro deles é chamado de golpe do 0800. Nesse, os bandidos enviam uma mensagem por SMS se passando por um banco e informando de uma transação suspeita de uma compra de alto valor, solicitando assim que a pessoa entre em contato com uma suposta central de atendimento. A mensagem é enviada por um número 0800 justamente para passar confiança à vítima. Como a compra é falsa, ao ligar para o número informado pelos golpistas, são solicitados dados pessoais e uma transação com a justificativa de que isso irá regularizar a situação. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, nunca se deve ligar para números recebidos por mensagens. O ideal é consultar o telefone no verso do cartão de débito ou crédito. Além disso, a federação ressalta que bancos podem até ligar para clientes para confirmar transações suspeitas, mas nunca pedem dados como senhas, tokens e outros dados pessoais, menos ainda transferências ou Pixes. Outro tipo de golpe, chamado de tarefa, explora o desejo das pessoas de ganhar dinheiro de forma fácil e rápida pela internet. Com o uso de aplicativos de mensagens, os criminosos prometem pagamentos por tarefas aparentemente simples, como curtir publicações. Em certo momento, eles pedem investimentos para liberar ou aumentar os ganhos. Quando conseguem os dados e o dinheiro, a vítima é bloqueada das redes e o golpista some. Nesses casos, a federação recomenda sempre desconfiar de propostas de trabalho em que seja preciso pagar antes de receber o dinheiro e de promessas de vantagens exageradas. O calor e a estiagem estão provocando perdas na safra de milho em Mato Grosso do Sul. A segunda safra de milho de 2024 já registra perda de potencial produtivo em decorrência às más condições climáticas, como a estiagem e as fortes temperaturas, que derrubaram a produtividade, como explica esse pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste. Em diversas regiões do estado, essa situação adversa impactou uma área total de 444 mil hectares. Nós temos esse problema da estiagem que está abrangendo não só Dourados, como toda a região, principalmente a região sul do estado. E nós viemos agora de um mês de março que foi bastante seco. Tivemos um pouco mais de chuva em abril, mas ainda é insuficiente. E agora entramos no mês de maio sem chuvas. E isso aí contribuiu para que nós não tenhamos uma reserva de água suficiente no solo. E de modo que nós estamos aí há quase 2 semanas abaixo da metade da capacidade do solo. Isso aí está prejudicando muitas culturas, especialmente o milho safrinha, que é a principal cultura desse período. A média de chuva para o mês de maio é de 100 milímetros, mas para a cultura do milho, que já se encaminha para o final do ciclo, não seria o suficiente para diminuir as perdas. Hoje a gente estima que seria necessário, para normalizar a situação, em torno de 70 milímetros de chuva, para você colocar numa condição básica. Só que com o passar dos dias você vai gastando água, então hoje seria necessário, para ter uma situação confortável, que no horizonte de 10 dias nós tenhamos algo em torno de 100 milímetros. Que seria a média esperada para o mês de maio. E veja a seguir, governo israelense intensificou ataques em Rafah em uma guerra que já provocou a morte de 35 mil pessoas. E ainda hoje, na Ucrânia, a ordem para as tropas russas atacarem novas áreas foi do recém-reeleito Vladimir Putin.
Foi divulgado hoje o cronograma do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das principais portas de entrada para o ensino superior. Quem participa do exame tem maiores chances de garantir vaga nas universidades públicas do Brasil e de conseguir bolsas integrais nas universidades particulares. E o cronograma deste ano já está disponível no edital da prova. A inscrição começa no dia 25 de maio e termina no dia 7 de junho. Dados pessoais como CPF, data de nascimento e número de contato serão solicitados. E a inscrição será realizada após o pagamento da taxa de inscrição, que tem o valor de R$ 85. E o valor pode ser pago por boleto, cartão de crédito ou Pix. As provas serão realizadas em 2 domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. O primeiro dia de prova abordará questões de português, inglês ou espanhol, ciências humanas e a redação. No segundo domingo, os candidatos responderão questões de matemática e ciências da natureza. E ao candidato é sempre bom lembrar, seja pontual e organizado. Os portões serão abertos ao meio-dia e fecharão à 1 da tarde. Israel intensificou os ataques sobre o norte da faixa de Gaza, região que está completamente destruída desde que as operações terrestres no território começaram. O número de palestinos mortos no combate já ultrapassou os 35 mil. A justificativa para a ofensiva israelense é de que o grupo terrorista Hamas voltou a se organizar na região e busca restabelecer suas capacidades militares. A ação ocorre em meio à expectativa de uma invasão de Rafah, que serve de refúgio para milhões de palestinos deslocados. Israel enviou tanques para Jabalia pela manhã, após uma noite de pesados bombardeios que teriam matado pelo menos 19 pessoas e ferido dezenas de outras. Jabalia é o maior dos 8 campos de refugiados históricos de Gaza e abriga mais de 100 mil pessoas. Além de Jabalia, Tel Aviv ainda enviou tanques de volta para um subúrbio a leste da cidade de Gaza e para outro bairro na cidade. Em ambos os locais, moradores também relataram pesados bombardeios que destruíram diversas casas, incluindo edifícios residenciais de vários andares. Enquanto isso, os palestinos abrigados no sul continuam tentando fugir de Rafah. Pelas redes sociais, a ONG Médicos Sem Fronteiras anunciou ter começado a encaminhar os últimos 22 pacientes que mantinha em um hospital de Rafah para outras instalações, porque não podia mais garantir a segurança deles. A Agência da ONU para Refugiados Palestinos disse que cerca de 300 mil pessoas que estavam vivendo na cidade fugiram esta semana. Nesta segunda-feira, Israel está comemorando o Dia da Memória com cerimônias no Cemitério Nacional de Israel e em outros locais em memória dos seus soldados mortos. Durante as celebrações, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse aos presentes na cerimônia que a atual guerra contra o Hamas, tal como nas guerras anteriores, representava valores eternos. Benjamin Netanyahu também classificou os integrantes do grupo Hamas como monstros e que continuará comparando o grupo terrorista por seus atos criminosos. A investida russa em solo ucraniano segue preocupante. Pelo menos 4 mil civis ucranianos já deixaram a região de Kharkiv, no nordeste do país, desde a última sexta-feira. Em meio a essa fase, o presidente Vladimir Putin causou surpresa com a substituição de um membro importante do seu governo. De acordo com autoridades ucranianas, os ataques da Rússia por via terrestre seguiram durante todo o final de semana. As intensas batalhas forçaram pelo menos uma unidade militar ucraniana a se retirar da região de confronto. Uma ação que aumentou ainda mais a incursão russa no território ucraniano. Analistas dizem que a iniciativa da Rússia visa explorar a escassez de munições antes que os suprimentos ocidentais prometidos aos ucranianos possam chegar à linha de frente. O que é analisado pelos especialistas é que a Rússia está usando a sua principal tática de guerra, ou seja, lançando uma quantidade desproporcional de fogo e ataques de infantaria para esgotar suas tropas. Com isso, unidades ucranianas foram forçadas a recuar em algumas áreas. O governo ucraniano, contudo, não confirmou os ganhos de Moscou até agora. Em meio a essa fase de ganhos,
a Rússia não parece satisfeita e efetuou uma troca importante em seu governo. O presidente do país, Vladimir Putin, destituiu o ministro da Defesa, Sergei Shoigu. O vice-primeiro-ministro, o economista Andrei Belousov, assumirá como ministro da Defesa. A reorganização ocorre enquanto Putin inicia seu 5º mandato e após mais de 2 anos de guerra com a Ucrânia. O anúncio da mudança ocorreu enquanto milhares de civis fugiam da renovada ofensiva terrestre russa no nordeste da Ucrânia, que atingiu cidades e vilas com fogo de artilharia e morteiros. Ao que parece, mais de 4.000 civis deixaram a região invadida e seguem, até o momento, sem um rumo claro e objetivo. E no Canadá, milhares de pessoas foram obrigadas a sair de casa por causa dos incêndios florestais que acontecem no país. Segundo o Corpo de Bombeiros da província da Colômbia Britânica, um incêndio que agora cobre quase 4.000 hectares e pode se expandir para novas áreas residenciais. Forçou o deslocamento de cerca de 3.500 pessoas para 400 quilômetros ao sul, na última sexta-feira. O Corpo de Bombeiros alertou que os próximos 2 dias serão mais difíceis devido aos ventos previstos do oeste, colocando em risco os 70 profissionais que combatem o incêndio. Na província vizinha de Alberta, 44 incêndios estão causando estragos, com um deles localizado a 15 quilômetros de Fort McMurray, onde os residentes estão se preparando para um possível esvaziamento da cidade. O local já foi devastado pelo fogo em 2016, quando mais de 90.000 pessoas foram retiradas e milhares de construções ficaram destruídas. O prefeito Fraser explicou que estão enfrentando um nível 5 de seca, o mais alto, o que torna extremamente difícil controlar os incêndios. Ventos fortes estão espalhando a fumaça por todo o oeste do país. O governo federal alertou para riscos muito elevados para a qualidade do ar nessas áreas. E enquanto as chuvas e enchentes castigam o sul do país, no Rio de Janeiro, o número de incêndios em áreas de vegetação no estado mais do que dobrou em um ano. Quem traz mais informações é o repórter Anderson Nascimento. As ondas de calor mais altas e mais frequentes não justificam que 95% dos incêndios no Brasil são causados por humanos. Segundo o Corpo de Bombeiros, só no estado do Rio de Janeiro, o número de incêndios em áreas de vegetação mais que dobrou em um ano. Os relatórios mostram que equipes foram acionadas mais de 4.400 vezes entre 1º de janeiro a 10 de maio deste ano de 2024. No mesmo período do ano passado, foram registrados apenas 2.073, o que confirma um aumento de 115%. Aos 4.471 ocorrências, correspondem a 34 incêndios por dia, 1,5 por hora, ou 3 a cada 2 horas. E a maior causa das chamas são balões, guimbas de cigarro, queima de lixo e soltura de fogos de artifícios. Os incêndios florestais trazem graves consequências para o meio ambiente. Quando a vegetação é consumida pelo fogo, o solo fica mais pobre e mais vulnerável para futuros problemas, como deslizamentos de terra durante chuvas fortes. Os bombeiros alertam ainda que quem mora em locais próximos à vegetação precisa estar atento ao menor sinal de fogo, sair da residência o mais rápido possível e acionar o 193 para que os bombeiros militares possam, o quanto antes, atender a ocorrência. As propriedades rurais ocupam cerca de 93% da área do Pantanal e hoje pecuaristas da região se reuniram em Campo Grande para discutir formas de manter e valorizar a pecuária sustentável. O seu Juquinha é pecuarista raiz da cidade de Poconé, em Mato Grosso. Meu avô, aí passou por meu pai, eu sou a 3ª geração, já indo para a 4ª geração. Ele tem 7.000 cabeças de gado, uma criação sustentável no Pantanal. Criar o gado junto com os animais, servo, tudinho lá, você vai ver na minha fazenda, não deixo abater nenhum tipo de animal. Então é a natureza junto com o gado. Ele e outros pecuaristas pantaneiros se reuniram num hotel em Campo Grande para discutir formas de manter a pecuária sustentável.
O nome do projeto é Pontes Pantaneiras. Tentar entender quais são os desafios para esses produtores, aonde a gente consegue apoiar, aonde precisa de incentivo, como a gente mede sustentabilidade, como a gente pode valorizar quem já está aí na linha de frente fazendo isso, até para a gente saber, olha, onde a gente está e o que precisa melhorar para a gente conseguir valorizar esse tipo de formato de pecuária que não agrida o meio ambiente, que também respeite as pessoas e a economia, né? O seu Armando é pecuarista no Pantanal de Corumbá e defende que a pecuária sustentável, de fato, ajuda na preservação do bioma. Se você isolar áreas do Pantanal achando que com isso você está preservando, você só cria incêndio. O que minora incêndio e essas condições extremas é o gado comendo, adubando, revolvendo e retendo carbono no Pantanal. Esse evento aqui conta com o apoio de instituições internacionais, entre elas uma ONG dos Estados Unidos, que trabalha com essa questão da saúde e também ambiental no mundo todo. O David faz parte de uma ONG com base em Washington, capital dos Estados Unidos. Eu vou perguntar para ele qual a importância de apoiar esse tipo de sistema de pecuária sustentável. David, why support the system? A região do Pantanal é uma área-chave para a conservação da biodiversidade. Vemos os fazendeiros como parceiros muito importantes nos esforços de conservação, porque são eles que tomam decisões sobre o que acontece no Pantanal. Apoiar os fazendeiros nesse sentido para manter a pecuária tradicional é uma forma de uso do solo com baixo impacto e estratégia fundamental para a conservação futura do Pantanal. E veja a seguir, começaram hoje os testes para o primeiro transporte aquático de São Paulo na represa Billings, na zona sul da cidade. E no dia em que o Brasil lembra os 134 anos da assinatura da Lei Áurea, os negros ainda são obrigados a lutar para ver respeitados pequenos direitos. Começou hoje na represa Billings, em São Paulo, a operação do transporte aquático de passageiros. A fase de testes deve durar 6 meses. Nesta primeira fase, a Prefeitura de São Paulo anunciou o início da operação do transporte aquático sem cobrança de tarifa e ainda de forma assistida, ou seja, com monitoramento de técnicos para avaliar a evolução do sistema. Nessas condições, o único barco em circulação até o momento tem menor capacidade de passageiros e circula em período mais curto do que o previsto. Por enquanto, só das 10 da manhã até as 4 da tarde. Esse novo sistema aquático foi implementado na zona sul da capital com a intenção de reduzir o tempo que os passageiros perdem no trânsito de São Paulo. Para se ter uma ideia, quem sai do Grajaú e pega as avenidas Belmira Marim e Teotônio Vilela para ir até Santo Amaro, por exemplo, gasta mais de 1 hora de ônibus, dependendo do horário. Já de barco dá para fazer o mesmo percurso em apenas 15 minutos. É bem diferente, né? De acordo com o projeto, esse sistema aquático contará com 2 barcos indo do bairro Cantinho do Céu, na região do Grajaú, até o Parque Mar Paulista, em Pedreira. Cada um deles com capacidade para 60 pessoas. A previsão é que as embarcações funcionem das 6 da manhã até as 8 da noite. Mas isso só depois desse período de testes, que tem previsão de durar cerca de 6 meses. A gente lembra aqui que a inauguração do ônibus hidroviário estava prevista inicialmente para o dia 27 de março, mas foi adiada porque a operação desses barcos seria feita pela empresa Transwolf, que é investigada por suposta ligação criminosa com o PCC, o primeiro comando da capital. Agora, o sistema é operado pela SP Trans, conforme publicado semana passada no Diário Oficial. Além disso, houve um impasse devido aos possíveis impactos ambientais do projeto na represa. Mas a SP Trans declarou que a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, entendeu que não há necessidade de licenciamento por se tratar de um projeto de pequeno impacto.
No Brasil, vários estados abrigam obras que deveriam diminuir os impactos de fenômenos naturais, como os que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas muitas dessas obras contra enchentes estão se arrastando há mais de 15 anos e nunca saíram do papel. O anúncio feito pelos governos federal e estaduais de verbas emergenciais para o atendimento a vítimas de desastres naturais e para a reconstrução de cidades não é a garantia de segurança para moradores de áreas atingidas. Muitas obras contra enchentes se arrastam até 15 anos em pelo menos 6 estados, com promessas de gastos de 7 bilhões e 300 milhões de reais. Bahia, Espírito Santo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, com históricos de estragos provocados por fortes temporais, abrigam projetos de obras que deveriam evitar os impactos de fenômenos da natureza, mas que nunca se concretizaram. Em alguns casos foram cancelados, paralisados ou se arrastam há décadas, obrigando famílias a morar em áreas de risco. O Jardim Zaira, na Grande São Paulo, soma 22 das 37 ruas consideradas de alto risco para deslizamentos em Mauá, que tem 3.600 moradias em áreas ameaçadas. A ocupação irregular no bairro começou nos anos de 1980. Os primeiros incidentes ocorreram já nos anos de 1990. Em 1997 e 1998, morreram 5 pessoas em deslizamentos. Apesar das mortes, as obras em encostas pouco avançaram. Em 2013, Mauá aprovou um projeto de 150 milhões e 300 mil reais para as áreas críticas do Jardim Zaira, junto ao governo federal. Estavam previstas obras de urbanização, regularização fundiária e moradias populares. A maioria das ações pouco ou nada avançou, e parte dos repasses acabaram cancelados. Em 2010, Pernambuco registrou um dos piores desastres ambientais de sua história, com a elevação após temporais do nível do Rio Una, matando 20 pessoas, desalojando 82 mil e afetando 67 cidades. Os governos estadual e federal firmaram um convênio de 2 bilhões e 200 milhões de reais, em valores corrigidos, para a construção de 5 barragens para evitar enchentes. Mas 14 anos depois, só uma foi entregue. Assim ocorre também em Nova Friburgo. O projeto de combate a enchentes no Córrego Dantas não foi concluído. Segundo o Instituto Estadual do Ambiente, 60% foram executados. O painel de obras aponta ainda obras em andamento ou suspensas no Rio, Baixada Fluminense e Espírito Santo, castigado pela chuva em 2013 e que teve liberados 1 bilhão e 600 milhões de reais na época da tragédia. Está quase tudo pronto para a inauguração do primeiro serviço de atendimento médico de urgência para atender índios. O SAMU vai ser implantado em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Equipes do Ministério da Saúde visitaram o Hospital Porta da Esperança, conhecido como Hospital da Missão, localizado na aldeia Jaguapiru, onde será instalado o primeiro SAMU indígena do Brasil. O encontro teve como objetivo principal determinar quais são as responsabilidades técnicas que atuam na administração do serviço. Com a ampliação do serviço para a reserva indígena, o tempo de atendimento será mais ágil. Hoje, por conta da distância, os atendimentos às vezes demoram até 30 minutos a serem feitos. Com uma unidade funcionando aqui no Hospital da Missão, o tempo-resposta será minimizado em até 7 minutos, o que é fundamental para diminuir sequelas e salvar mais vidas. Eles vieram para decidir realmente o que é e se iniciar as tratativas mais burocráticas. Deixa eu te dar um exemplo, assim, Carol. A contratação de RH ela é feita pela CESAI, que é um órgão do Estado, só que a gestão do SAMU é municipal. Então foi legal essa reunião que surgiram umas perguntas, por exemplo, de quem é a responsabilidade técnica desses funcionários? É do SAMU ao qual eles vão trabalhar ou é da CESAI que contratou esses funcionários? Então estabeleceu-se algumas responsabilidades técnicas e formaram-se grupos para se reunirem e concluírem isso, quais são as responsabilidades. Eles quiseram vir conhecer aqui no Hospital da Missão aonde vai ser a estrutura, que foi uma estrutura cedida, para ver mesmo em que pé que falta, determinando os prazos de reforma, do que precisa ser feito, do que é exigido na portaria do Ministério da Saúde quanto a SAMU. E a instalação do SAMU indígena na região tem sido aguardada pela comunidade, como explica esta liderança. Eu acredito que vai melhorar mais, né? A gente está com essa dificuldade ainda, né? Melhoramento assim, da saúde, na área de saúde, né? E o SAMU indígena
vai ficar melhor ainda para a comunidade, atender a nossa comunidade. Segundo o coordenador do SAMU, já está em andamento o processo seletivo para a contratação da equipe, que irá fazer parte da unidade, que irá atender aproximadamente 19 mil indígenas que vivem na maior reserva urbana do país e que representam cerca de 5% da população do município, segundo o censo de 2022. Já estamos em processo seletivo, esse processo seletivo já está em andamento pelo CESAI, eu te mando depois o edital até foi divulgado, e a gente espera a contratação para já iniciar o treinamento, vai ser coisa sincrônica, assim, passaram aqueles, a gente vai entrar em contato, vocês vão assumir, eles já vão treinar antes de assumir, já vão começar a treinar. A gente já entrou em contato com a prefeitura, o prefeito Alain estava lá para já iniciar as obras aqui e está em andamento. Então foi boa essa reunião para estabelecer esferas e dar um start, acelerar a mesma coisa para a gente tentar concluir antes do defesa eleitoral. A Confederação Brasileira de Futebol marcou para o dia 27 de maio uma reunião para tratar do futuro da Série A do Campeonato Brasileiro em meio à tragédia no Rio Grande do Sul. A conferência contará com representantes dos 20 clubes da elite do futebol brasileiro. O principal tema do encontro será a situação dos clubes gaúchos e temas relacionados à continuidade do Brasileirão. No comunicado enviado para os clubes, a entidade citou aspectos técnicos das competições, a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais, como Libertadores, Sul-Americana e Mundial, de clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínio. Até o momento, a CBF ainda não abordou a possibilidade da paralisação do Campeonato Brasileiro, defendida pelos clubes da Liga Forte União, além de alguns atletas que também já se manifestaram a favor. Internacional, Grêmio, Juventude e demais as equipes gaúchas que disputam as divisões de acesso do Brasileiro tiveram as partidas adiadas, justamente até o dia 27 de maio, diante da situação de calamidade pública no sul do país. O trio da Série A defende a paralisação do torneio por até 3 rodadas, mas encontra resistência entre parte dos pares que também compunham a primeira divisão. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos e Flamengo chegaram a oferecer suas estruturas para que os jogadores das equipes gaúchas treinem em suas instalações, até terem condições de voltar a jogar em seus próprios estádios. A proposta foi criticada por torcedores nas redes sociais, por verem nela uma resistência dos ofertantes em aderir ao pedido de paralisação do Brasileiro. 134 anos atrás foi assinada a Lei Áurea. Era o fim da escravidão no Brasil. Mas hoje, no mesmo dia 13 de maio, muitas pessoas negras continuam lutando não para escapar de uma chicotada, mas para ter direitos simples respeitados. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. E apesar da Lei Áurea assinada, o negro liberto não recebeu nenhum tipo de auxílio do governo para que pudesse sobreviver. Com falta de oportunidades e o racismo, o quadro de desigualdade permaneceu no país, gerando reflexos até os dias de hoje. Segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 54% da população brasileira é composta por negros. Apesar disso, mais da metade dos brasileiros declarou já ter presenciado um ato de racismo e mais de 60% dizem considerar que o Brasil é um país racista. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, entre a população carcerária, os negros somam mais de 66%. Para especialistas, as condições sociais, acesso a direitos e vivência em territórios de vulnerabilidade fazem com que essas pessoas sejam mais afetadas pelas organizações criminosas. Além disso, apesar de passados 134 anos da abolição da escravatura, no ano passado, mais de 3 mil trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão no país. De acordo com o Código Penal brasileiro, essa situação é caracterizada pela submissão de alguém a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, com situações degradantes de trabalho e restrição de locomoção.
O maior número de ações e resgate aconteceu na região Sudeste, seguida do Centro-Oeste e Nordeste. Entre os estados, Goiás, Minas Gerais e São Paulo foram os que mais tiveram trabalhadores resgatados. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você. Fique na paz. Tchau.